Olá, este é o programa Nisto Cremos. Estamos em nosso estudo número 11. O tema de hoje será Crescimento em Cristo. O meu sobrinho Lucas nasceu alguns dias depois do Renan, que é o meu filho mais velho. Logo ao nascer, foi diagnosticada uma infecção muito grave nele. Poucas horas depois, ele foi levado para a UTI. A mãe recebeu alta no dia seguinte, mas o bebê permaneceu no hospital. Ficou na UTI por 15 dias e durante esse tempo perdeu muito peso. Chegou a perder cerca de 20% de seu peso. Diagnosticada a infecção e depois de tomar antibióticos, a criança foi se recuperando aos poucos. Só depois de 17 dias de nascida é que recebeu alta e pôde ir para casa. Os pais, o meu irmão e minha cunhada, ficaram muito preocupados, achando que ele seria desses meninos de saúde frágil, com crescimento prejudicado e outras coisas assim. Um mês depois, voltaram trazendo o filho para ser reexaminado pelos pediatras. Após alguns poucos exames clínicos, o médico disse aos pais: "O Lucas está muito bem de saúde. Nestes últimos 30 dias, ele tem aumentado de peso num ritmo 3 vezes maior do que o ritmo normal de crianças dessa idade. Hoje, ele está com 17 anos de idade, mede 1,84 m e pesa 85 quilos. Na vida física, o crescimento é uma demonstração de que está tudo bem. As pessoas crescem, as plantas crescem, os países se desenvolvem e crescem. Se não há crescimento é porque as coisas não estão bem. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando um pecador nasce no reino de Deus, espera-se que ele comece uma jornada de progresso e crescimento até alcançar a maturidade cristã. No plano original de Deus, o ser humano foi criado para a plenitude, vida plena, saúde plena, alegria plena. Mas, infelizmente, o pecado atrapalhou tudo. Com o pecado veio a separação, a doença, a tristeza, a morte. Mas Deus não foi pego de surpresa com isso. Deus já tinha um plano estabelecido para a redenção da raça caída. O plano de Deus tem o objetivo de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Por isso, a vida cristã precisa estar em constante crescimento. A pergunta para a nossa consideração no estudo de hoje é esta: como se dá esse crescimento? Me acompanhe então no estudo que vai responder a essa pergunta. Nós vamos falar agora do paradoxo da vida cristã. A vida espiritual começa com a morte. Aliás, começa com 2 mortes. Primeiramente, a morte de Cristo. A morte de Cristo possibilita ao pecador a libertação do pecado e das forças de Satanás, e então promove a reconciliação com Deus. E a segunda morte é a morte do eu, quando o pecador renuncia às suas preferências e decide se submeter completamente à vontade de Deus. Ele então toma posse da vida que Cristo oferece. Vamos comentar em mais detalhes cada um desses aspectos. Primeiramente, a morte de Cristo. Em sua vida, Jesus se defrontou diversas vezes com Satanás e venceu cada um desses confrontos. Na tentação do deserto, expulsando demônios, curando pessoas, vencendo as tentações. Mas foi na cruz que Jesus derrotou definitivamente Satanás. A morte de Jesus obtém vitórias em vários aspectos. E é muito importante a gente entender isso. Em primeiro lugar, torna possível o perdão dos pecados. Essa é uma das grandes vitórias alcançadas na morte de Cristo. Veja o que diz a passagem bíblica de Colossenses capítulo 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Essa é uma conquista alcançada mediante a morte de Jesus.
Os nossos pecados foram transferidos para Jesus, que morreu vicariamente, ou seja, como nosso substituto, morreu em nosso lugar. Estava satisfeita assim a justiça divina. O pecado da humanidade foi punido com a morte. O salário do pecado é a morte, precisava ser punido com a morte. Jesus pagou esse preço. E agora o perdão dos pecados se torna possível. Essa é uma conquista da morte de Cristo. A segunda vitória alcançada pela cruz de Cristo é que ela provê a reconciliação universal. Através da cruz, em primeiro lugar, o homem é reconciliado com Deus, pois os pecados que faziam barreira entre Deus e o homem, que tornava o homem inimigo de Deus, foram destruídos na cruz. Em segundo lugar, além da reconciliação com Deus, a morte de Cristo possibilitou a reconciliação do ser humano com o seu semelhante. Em Cristo, todos somos iguais. Ao pé da cruz, o chão é plano, está no mesmo nível. Ninguém está acima ou abaixo de ninguém. Veja, eu estou falando aqui que a morte de Cristo nos dá vitória em vários aspectos. Primeiro, torna possível o perdão dos pecados. Segundo, provê a reconciliação universal com Deus e com o semelhante. Outra vitória que a morte de Jesus conquistou na cruz diz respeito às forças do mal. A cruz nos dá a certeza de uma vida vitoriosa sobre o pecado e as suas forças, pois estes não terão mais domínio sobre a nossa mente, nem sobre o nosso corpo. Veja o que diz o texto da palavra de Deus, Romanos 6,12, assim diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Esta ordem nos revela uma possibilidade que é alcançada por causa da morte de Cristo. Plena vitória sobre o pecado, libertação do poder do pecado. E temos também a garantia da vitória final, a vitória escatológica sobre Satanás, destruindo-o e pondo fim ao pecado neste mundo. Desta forma, a vitória de Cristo sobre Satanás e sobre o pecado se torna a nossa vitória sobre Satanás e sobre o pecado. Eu lamento muito quando vejo líderes cristãos e igrejas cristãs ensinando que as pessoas estão com demônios e dominadas pelo inimigo de Deus de diversas formas e que para serem libertas precisam participar de uma campanha de libertação na igreja ou receber uma espécie de passe de mágica de um pastor ou então dar alguma oferta em dinheiro para determinada igreja. Isso é uma completa distorção do que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Jesus obteve a vitória plena sobre Satanás e sobre o pecado. E cada um de nós pode ter acesso a essa vitória, à libertação e à restauração unicamente pela fé em Cristo. Não será um copo d'água abençoado ou uma campanha de doação de dinheiro para a igreja que lhe dará essa bênção. Eu não estou aqui desqualificando a função da igreja. A igreja tem suas funções e é uma parte importante na vida do cristão. Mas não é papel da igreja querer oferecer ao pecador o que ele pode obter diretamente de Deus, mediante a fé. A igreja não pode ser uma substituta da fé. Bem, eu falei no início que a vida cristã começa com duas mortes. Lembra? A morte de Cristo e a morte do eu. Já vimos sobre a morte de Cristo, as vitórias alcançadas mediante a morte de Cristo. O que dizer então sobre a morte do eu? O que significa isso? O Novo Testamento repete inúmeras vezes um conceito que é fundamental na vida do cristão. O conceito é: ao aceitar Jesus como Salvador, o cristão permite-se morrer para nascer novamente, o novo nascimento. Veja o que diz o texto bíblico, Gálatas 2, versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mudanças radicais acontecem
na vida de quem aceita Jesus como seu Salvador. É uma nova vida. Acontece aqui uma morte e um renascimento. A morte do velho homem, a velha vida de pecado, de desobediência, de transgressão. Aquela vida que ficava apegada às coisas do mundo e do mal. E agora, uma vida renovada, uma nova vida de libertação e de vitória. Olhando para a Bíblia, nós encontramos tantos exemplos. Simão, o hesitante, transforma-se em Pedro, o corajoso. Saulo, o perseguidor, torna-se Paulo, o proclamador. Tomé, o incrédulo, torna-se missionário além-mar. E isso não aconteceu só no passado. Com certeza, você conhece alguém que mudou radicalmente quando se encontrou com Jesus. Quando Jesus convida alguém a segui-lo, convida para entregar sua vida e viver uma vida nova. Convida para deixar para trás tudo o que considera valioso. Veja o que disse esse escritor. Quando Cristo chama um homem, ele o desafia a vir e morrer. É a mesma morte cada dia. A morte em Jesus Cristo. A morte do velho homem que atendeu o seu chamado. Uma expressão muito clara dessa experiência que acontece na vida de um pecador, antes aprisionado pelo pecado e pelo mundo, e agora vivendo uma nova vida em Cristo. Esta é a nova vida em Jesus Cristo. Uma das maiores incompreensões sobre a vida cristã é que a salvação foi conquistada por Cristo lá na cruz e pronto. Nada mais acontece, nada muda na nossa vida. E na verdade não é assim. Aceitar a graça salvadora de Jesus produz dois efeitos no ser humano: a morte do eu e a produção de uma nova vida. O pecador aceita o perdão, aceita a remissão dos seus pecados. Deus se esqueceu de sua culpa e lhe concedeu o direito, por Jesus Cristo, à salvação. E depois disso, como vai ser o dia a dia dessa pessoa? Vai viver da mesma forma que vivia antes, no mundo de pecados? Não! Vai viver uma nova vida. Uma vida como foi a vida de Cristo. Por isso que o apóstolo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse o sentido do conceito de crescimento em Cristo. E essa experiência tem alguns marcos, algumas características. Vejamos quais são os marcos do crescimento em Cristo. O primeiro marco do crescimento em Cristo é uma vida no Espírito. São João, capítulo 3, verso 5 diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A espiritualidade cristã não é uma fuga para um mundo de misticismo, como alguns pensam, e como tantos têm vivido e viveram no passado. A espiritualidade cristã é um chamado para viver a vida de Cristo neste mundo, em nossa comunidade, em nossos lares. É uma vida de rejeição dos desejos carnais, prostituição, impureza, lascívia, glutonarias, bebedices, para uma vida de virtudes. O que a Bíblia chama de o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 5. Um outro marco do crescimento cristão é este: uma vida de amor e unidade. É o segundo marco do crescimento em Cristo. Jesus chamou o amor ao próximo de novo mandamento. Amar uns aos outros da forma como Ele nos amou. A novidade não está tanto na forma de amar, mas sim no objeto do amor, todos. Vejamos um outro marco do crescimento cristão: uma vida de estudo. Assim como qualquer organismo vivo precisa de nutrição, da mesma forma, para que haja crescimento espiritual, se faz necessária a alimentação constante. As duas fontes primárias do alimento espiritual são, primeiro,
comunhão através do estudo da palavra. E segundo, uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Veja, o relacionamento com Deus requer comunicação. Aliás, qualquer relacionamento entre duas ou mais pessoas requer comunicação. Está comprovado, por exemplo, que quase todos os problemas, as dificuldades na vida conjugal têm o início numa dificuldade de comunicação, num problema de comunicação. Assim é também na vida espiritual. A comunicação com Deus tem que ser uma via de mão dupla. Em primeiro lugar, Deus se comunica conosco. E como é que Deus se comunica conosco? De tantas formas. Deus se comunica conosco através da natureza, Deus se comunica conosco através das pessoas, através das crianças, através dos animais. Deus se comunica conosco através da igreja, de tantas formas. Deus se comunica conosco de maneira muito especial através da Bíblia, a palavra de Deus. Deus se comunica conosco através da influência do Espírito Santo, falando à nossa mente, ao nosso coração. E nós? Como se dá a nossa comunicação com Deus? A oração é o recurso que Deus deixou à nossa disposição para nós nos comunicarmos com Ele. É por isso que a vida cristã, ela tem que viver, tem que existir, tem que ter continuidade na base da oração. Se não há oração, não existe comunicação. E se não há comunicação, essa religião é uma farsa. Nós já vimos aqui os marcos do crescimento cristão, uma vida no Espírito, uma vida de amor e unidade, uma vida de estudo, estudo da Bíblia, uma vida de oração. Vemos agora uma vida que produz fruto. Nós não somos salvos para fazer o que queremos, a nossa vontade. Nós somos salvos para fazer a vontade de Cristo. Grande equívoco é pensar que ser salvo pela graça de Cristo é uma negação da obediência. Nós já vimos um pouco desse assunto no estudo número 7 e veremos em mais detalhes na lição número 19. Mas por agora eu gostaria de enfatizar o seguinte: nós somos reconhecidos como seguidores de Cristo pelas nossas ações. Foi o que ele próprio disse quando afirmou: pelos seus frutos os conhecereis. Obediência a Deus não é legalismo. Jesus obedecia fielmente à vontade do Pai e não era legalista. Ele mesmo disse: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. São João, capítulo 15, verso 10. Essa mesma relação entre o Filho e o Pai deve existir entre nós e Cristo. Ele disse assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Produzir frutos, ações de acordo com a vontade de Deus, é estar em Cristo e é sinal do crescimento em Cristo. Vejamos ainda outro marco do crescimento em Cristo: uma vida de guerra espiritual. O discipulado cristão não é uma jornada fácil. Não é simples como às vezes alguns dizem: olha, aceite a Jesus e Ele vai resolver todos os seus problemas. Se você entregar a vida a Cristo, está tudo resolvido. Você está desempregado, vai arrumar um emprego. Você está com um problema no casamento, vai acontecer um milagre. Você está doente, vai ser curado. E está tudo resolvido. Está tudo muito fácil. Jesus não prometeu isso. Como eu ia dizendo, o discipulado cristão, ou seja, seguir a Cristo, não é uma coisa fácil. Nós estamos engajados em uma guerra real e perigosa. Veja só o que diz aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, para você ter uma noção da realidade desta guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos. Efésios capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, este texto da Bíblia, juntamente com tantos outros, deixam muito claro que nós estamos numa verdadeira guerra espiritual. E nesta guerra existem forças sobrenaturais alinhadas contra nós, é verdade.
Assim como os anjos de Deus estão engajados em nosso favor, nos auxiliando em nosso crescimento em Cristo, da mesma forma, os anjos maus se empenham para nos afastar de Deus e impedir o nosso acesso a Deus e o nosso crescimento em Cristo. Veja o que dizem essas passagens da Bíblia sobre esse grande conflito. Apocalipse 12, 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Aqui está o início do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, lá no céu, quando Satanás e os seus anjos foram expulsos. Isso aqui é uma realidade. O outro texto diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, utiliza palavras muito fortes de ação para a vida cristã. Palavras como, fiquem firmes, revistam-se da armadura de Deus, sejam fortes. A grande segurança que temos nessa guerra é que Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos deu a vitória em Cristo e através de Cristo. Nós não precisamos viver com medo das forças do mal, não precisamos viver temerosos porque nos sentimos tão vulneráveis diante de um mundo espiritual a que nem podemos enxergar. Nós temos a garantia de que Deus está conosco. Eu quero ler mais um texto da Bíblia para você, que serve de conforto para o nosso coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Assim diz essa passagem, esse texto da palavra de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos a vitória. É verdade, estamos num grande conflito, numa batalha que está além das nossas forças, mas em Cristo Deus nos dá a vitória. Ele nos deu a armadura para enfrentar o inimigo. Paulo declara que essa armadura consiste do cinturão da verdade, do peitoral da justiça, dos sapatos do evangelho da paz, do escudo da verdade, do capacete da salvação, da espada do Espírito e o infalível poder da oração. Protegidos por essa armadura e dependendo inteiramente do infalível poder do Espírito, não há como não crescer em valor espiritual e vencer a guerra em que estamos engajados. Vejamos ainda um outro marco do crescimento cristão. Uma vida de adoração, testemunho e esperança. O crescimento cristão não ocorre em um vácuo. Ele ocorre, de um lado, dentro da comunidade dos redimidos, e do outro lado, como uma testemunha diante da comunidade que precisa ser redimida. Ou seja, adoração entre os redimidos e testemunho para os de fora. Algumas pessoas costumam dizer, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso ir a uma igreja. Não é a igreja que salva. Para pessoas que pensam assim, eu gostaria de ler esse texto da carta aos Hebreus. Diz assim, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vejam, a exortação aqui da Bíblia é justamente essa. Essa ideia de que, é verdade, não é a igreja que salva, mas na igreja nós temos essa oportunidade de comunhão, de nos fortalecermos mutuamente. Veja o que diz o texto. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestações. Quer dizer, é um ajudando ao outro. Para isso serve a comunidade da igreja. E quanto mais crescemos na adoração, no estudo, no companheirismo, mais somos motivados a servir e a testemunhar. É assim. Dentro da igreja, na comunidade dos salvos, nós nos fortalecemos, nos animamos. E então saímos para compartilhar a nossa experiência com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O crescimento cristão exige crescimento em serviço aos outros.
Assim disse o próprio Jesus. Vejam, São João capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A vida cristã nunca significou uma vida encerrada no círculo do próprio eu, mas uma vida sempre derramada em favor do serviço e do testemunho para os outros. Crescer em Cristo, portanto, é um crescimento em antecipação e esperança na consumação final da experiência redentora no reino futuro de Deus. Eu tenho certeza que é esse o desejo do seu coração. Fazer parte desta comunidade de santos. Os santos, aqueles que foram separados para um propósito especial com Deus. Aqueles que recebem o perdão dos pecados. E aqueles que se colocam nas mãos de Deus para serem uma bênção na vida das outras pessoas. Por mais que eu tente me esconder, a tua luz me acha. Seja onde for, cada passo que eu dou é uma queda maior. Só você vê o meu valor. O que será de mim, Senhor? Não há nada de bom aqui. Por isso eu sei que preciso de ti pra me levantar quando fraca estou. Contigo abro as asas pra voar. Contigo posso andar sem tropeçar. Contigo posso a tempestade suportar. Contigo minha vida encontra paz. Por mais que eu pense em fugir, o teu olhar me alcança. Seja onde for, o caminho que escolhi me faz sofrer. Só você pode me ajudar. O que será de mim, Senhor? Estou perdida sem direção. Por isso eu sei que preciso de ti pra me levantar quando fraca estou. Contigo abro as asas pra voar. Contigo posso andar sem tropeçar. Contigo posso a tempestade suportar. Contigo minha vida encontra paz. Contigo abro as asas pra voar. Contigo posso andar sem tropeçar. Contigo posso a tempestade suportar. Contigo minha vida encontra paz.
A grande verdade do estudo de hoje é esta. Por sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Tendo subjugado os espíritos demoníacos durante seu ministério terrestre, quebrantou-lhes o poder e garantiu sua condenação final. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal que ainda procuram controlar-nos, enquanto caminhamos com Cristo em paz, gozo e na segurança de seu amor. Agora, o Espírito Santo mora em nosso interior e nos dá poder. Continuamente consagrados a Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertos do fardo de nossas ações passadas. Não mais vivemos nas trevas, sob o temor dos poderes do mal, da ignorância, da insensatez e da nossa antiga maneira de viver. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer à semelhança de seu caráter, mantendo comunhão diária com Ele por meio da oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na providência divina, cantando suas bênçãos, reunindo-nos para adorá-lo e participando na missão da igreja. Ao nos dedicarmos ao serviço amorável em favor dos que nos rodeiam e ao testemunharmos da salvação de Cristo, a presença constante do Senhor em nós, por meio do Espírito, transformará cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Esta é a verdade e eu creio nisto. No nosso próximo estudo, nós vamos ver na Bíblia tudo o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Que tema importante e atual para nós. Não perca!